Salve, salve, torcida! Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, hoje é dia de Vascão. Vamos falar da partida do Vasco contra a Portuguesa. Muito possivelmente o Vasco entrará com força máxima para essa partida. Também vamos falar aqui do Papo Gomes. O Vasco fez uma proposta para contratar o jogador e, de acordo com a imprensa argentina, o jogador vê com bons olhos uma possibilidade de se transferir para o Vasco. Vamos falar desse assunto também, vamos falar aqui da situação do Pedro Raul, cara. Tem um time do México já querendo a contratação do jogador. Será que o Pedro Raul já vai deixar o Vasco? Vamos falar desse assunto, vamos falar também aqui da possibilidade do Vasco contratar um jogador europeu, cara, que está atuando na Argentina, mas ele é esloveno. Vamos falar muita coisa no nosso vídeo hoje, fique até o final, mas antes já vai deixando o like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho aí para você não perder nada. Muito obrigado a galera que tá sempre acompanhando, se inscrevendo diariamente no nosso canal, todo dia chegando inscrito novo aqui. Muito obrigado a todos vocês. Se inscreve se você não tá inscrito, se você é novo por aqui, hein? Me ajuda aí a chegar a 200 mil inscritos e ativa o sininho para você receber tudo que a gente postar aqui, todas as novidades, notícias do Vascão. Bom, pessoal, hoje o Vasco enfrenta a Portuguesa fora de casa, às 9h10 da noite. Esse jogo terá transmissão da Band e também do Band Esportes. O Vasco muito possivelmente entrará com o que tem de melhor aí nesse jogo, precisando vencer no campeonato, né? Ainda não venceu nenhum jogo, somente empatou 2 partidas. E ainda tem 2 jogos a menos. O Vasco busca essa primeira vitória no Campeonato Carioca e a gente espera que consiga essa vitória aí já no dia de hoje contra a Portuguesa. Muito possivelmente o Vasco entrará em campo aí com o Ivan, Pumita Rodrigues, Miranda ou Robson Bambu, Léo Pelé, Lucas Piton, Zé Gabriel, Jair e Nenê, e o ataque Gabriel Peck, Eginaldo e também o Pedro Raul. O torcedor vascaíno vive a expectativa também da possibilidade do Figueiredo entrar no time titular do Vasco, né? O Figueiredo que jogou muito bem no jogo contra o Inter Miami, quando entrou no segundo tempo, jogando mais avançado, né? Mais perto do gol, ele rende muito mais, e não como segundo volante, como foi essa invenção maluca aí do Maurício Barbieri. Vamos torcer para que o Vasco faça um bom jogo hoje, vai jogar com o que tem de melhor. Infelizmente, Orejano segue fora, se tratando da lesão que ele teve lá na Flórida. De Luca, fora também, sem falar também dos outros jogadores que já estavam contundidos, né, como o Riquelme, Gabriel Dias. O time que o Vasco vai colocar hoje é o que tem de melhor e é o que tem à disposição o Maurício Barbieri. E lógico, vamos torcer bastante por essa vitória do Vascão, hein? Deixa aí nos comentários qual o seu palpite para Portuguesa e Vasco, Vasco e Portuguesa. Na minha opinião, 3-0 o Vascão hoje, 3 gols do Pedro Raul fazendo aí hat-trick e lavando a alma. Bom, pessoal, o último reforço contratado pelo Vasco, Léo Jardim, é esperado amanhã, na quinta-feira, para realizar exames e assinar contrato por 3 anos com o Vasco. O jogador que foi comprado junto ao Lille da França chega aí para lutar pela titularidade junto com o goleiro Ivan, né? Eu acredito que o Léo Jardim, no primeiro momento, será o goleiro titular do Vasco. 2 fatores cruciais, na minha opinião, me levam a crer que ele será titular do Vasco. O primeiro, ele tinha mais ritmo de jogo. Ele vem com mais ritmo de jogo do que o goleiro Ivan, né? O Ivan, apesar de ter jogado muito bem contra o Inter Miami, mas estava paradão. O Léo Jardim já vem pronto, já vinha atuando com a camisa do Lille, né? E também o fator dele ter sido contratado em definitivo. O Ivan é somente empréstimo do Corinthians até o término dessa temporada. Num primeiro momento, eu acredito que o Maurício Barbieri vai sim dar muitas oportunidades para o Léo Jardim, exceto se ele for muito mal, aí sim o Ivan recuperar a titularidade no Vasco, né? Mas essa é a minha opinião e o técnico do Vasco, Barbieri, vai saber qual dos 2 goleiros é o melhor para jogar aí nessa temporada de 2023 com a nossa camisa, né? Na minha opinião, aí tanto faz, né? São 2 goleiros de alta qualidade, né? O Vasco contratando bem, né, esses goleiros aí no mercado. Eu acho que muito por isso que o Vasco não fechou em definitivo com o Ivan, porque já estava meio que encaminhado essa negociação aí com o Léo Jardim, que já faz muito tempo que o Vasco tinha interesse nesse goleiro. Deixem nos comentários quem para você deve ser o goleiro titular do Vasco, Léo Jardim ou Ivan. Bom, pessoal, tivemos aí uma atualização quanto ao zagueiro Rodrigo Moledo, né? O jogador foi muito especulado no Vasco nos últimos dias. Dirigente do Internacional da entrevista à revista Colorada confirmou que o jogador não sairá do Internacional. Ele disse que não tem nenhum interesse do Vasco e mesmo se tivesse, ele não vai sair daqui. Completou aí o dirigente do Inter. Para ressaltar que o staff do atleta também confirmou que não houve nenhuma procura do Vasco pelo jogador. O zagueiro que tem contrato até o final desse ano com o Internacional, né? O jogador que voltou ao Inter em 2018 após passagem pelo Panathinaikos da Grécia, né? O Paulo Brax conhece muito bem esse jogador e pode ter tido algum tipo de interesse, um interesse vago do Vasco na contratação desse atleta, porque o Vasco vem encontrando inúmeras dificuldades para fechar com esse zagueiro que joga pela direita e muito possivelmente pode ter ventilado lá na direção do Vasco o nome do Rodrigo Moledo.
Jogador que tem uma idade avançada, na minha opinião, não valeria o esforço e também nem dinheiro para o Vasco pagar no jogador. E se ele fosse um pouco mais jovem, uns 3 anos a menos, seria interessante para o Vasco fechar com um zagueiro que vai completar, se não me engano, 36 anos nessa temporada. Bom, pessoal, agora vamos falar de duas notícias bem pesadas, né, cara? Um jogador pode chegar ao Vasco e outro pode sair, né, cara? De acordo com a imprensa mexicana, o Cruz Azul do México tem o interesse na contratação do atacante Pedro Raul. Mesmo sabendo da dificuldade de contratar o jogador, o centroavante seria um pedido da equipe mexicana. De acordo com o portal Soy Futebol lá do México, o Pedro Raul, que estava valendo no mercado cerca de 1 milhão de euros, passou a valer 6 milhões de euros. E o Cruz Azul do México, se quiser contratar o jogador, vai ter que desembolsar essa alta quantia para tirar ele do Vasco. O jogador que tem contrato até dezembro de 2025 teria uma alta cláusula de rescisão. Muito possivelmente pode ser que seja esses 6 milhões de euros, né? O Cruz Azul aí demonstrando interesse no atacante Pedro Raul, que já teve uma passagem muito rápida pelo Juárez lá no México e deixou uma boa impressão, né? Que o Cruz Azul, um dos gigantes lá do futebol mexicano, está interessado na contratação do nosso centroavante. Agora o Vasco tem dinheiro, pode negociar com calma. Eu acho que se chegar uma proposta pesada, o Vasco vai analisar, cara. Infelizmente, apesar do Pedro Raul ter acabado de chegar no Vasco, mas ele vai ter uma baita valorização sem sequer ter jogado aí em um jogo oficial pelo Vasco. Ele jogou amistosos, né? Jogou contra o River Plate e contra o Inter Miami. E até agora ele não entrou em campo oficialmente pelo Vasco. Vai jogar hoje contra a Portuguesa. Muito possivelmente será o primeiro jogo dele oficial com a nossa camisa. Mas o Cruz Azul demonstra interesse no jogador e vamos ver se vai ter algum tipo de avanço nessa negociação. Os clubes mexicanos são clubes que têm muito dinheiro, cara. Tanto que eles contratam a rodo lá. Toda temporada eles tiram vários jogadores aqui do futebol brasileiro para jogar lá e também de futebol europeu, né? Tem muito jogador francês que está jogando no México, cara, como o Gignac, por exemplo. Também teve o Thauvin, jogador que jogou muitos anos no Olympique de Marseille e saiu da França em alto nível para jogar no México. Eles têm muita grana e dinheiro não é problema para os mexicanos. Vamos ver se vai realmente chegar essa proposta aí do Cruz Azul para contratar o Pedro Raul. Bom, em caso o Pedro Raul continue no Vasco, o Vasco já tem um interesse aí, de acordo com a imprensa argentina, para trazer meio que a sombra do atacante de camisa 9 do Vasco, né? O Vasco estaria interessado no atacante esloveno Andrés Vombergar, jogador que está atualmente no San Lorenzo da Argentina, mas tem nacionalidade eslovena. Inclusive o jogador é convocado para a seleção europeia. O atacante de 28 anos tem passagem por clubes lá da Eslovênia, do México e também lá na Argentina, como está jogando atualmente lá no San Lorenzo. Além do Vasco, o Colo-Colo do Chile também tem um interesse na contratação do jogador. O San Lorenzo estaria interessado em negociar o atleta por 3 milhões de dólares, pouco mais de 15 milhões de reais aí por esse camisa 18, né? Ele chegaria para ser o reserva do Pedro Raul ou tentar tirar a vaga de titular do Pedro Raul. Jogador interessante, está jogando no campeonato argentino, joga num time grande lá na Argentina, no San Lorenzo. Poderia sim chegar para ser o reserva do Pedro Raul, já que hoje vale sempre ressaltar que o reserva do Pedro Raul, centroavante de ofício, cara, é o Zé Santos, um jogador muito fraco, que não condiz aí com a tradição do Vasco, não condiz com a grandeza do Vasco, não deveria estar vestindo a nossa camisa. Na minha opinião, vale sim o esforço do Vasco para contratar esse centroavante. Se quiser contratar o jogador em definitivo, o Vasco vai ter que pagar um pouco mais de 15 milhões de reais na contratação desse jogador. Deixa aí nos comentários se te agrada essa possível contratação, atacante europeu aí pintando no Vasco. Bom, e a grande notícia do dia, sem dúvida nenhuma, é o interesse do Vasco aí no Papo Gomes, né? O Vasco já teria feito uma proposta de cerca de 1.250.000 euros para contratar o Papo Gomes, um pouco mais aí de 7 milhões de reais para tirar o meio argentino do Sevilha da Espanha. Atualmente o jogador tem 35 anos e despertou o interesse do Vasco nos últimos dias. O Vasco entende que o Papo Gomes pode ser o grande jogador que o Vasco procura para ser a referência na temporada de 2023. O famoso camisa 10, a cereja do bolo, como vem falando por aí, né? De acordo com o jornalista César Luiz Melo, diz que há negociações entre o Vasco e o Sevilha pelo Papo Gomes. Se haver um acordo entre os clubes, o Papo Gomes está disposto a se transferir para o futebol brasileiro e ser novo jogador do Vasco.
com certeza é uma baita notícia, cara. Com certeza o torcedor está muito esperançoso que o Vasco contrate o Papo Gomes, mesmo com a idade avançada, 35 anos, o cara acabou de ser campeão do mundo com a Argentina. É um jogador que acabou de ser campeão do mundo com a sua seleção, que estaria disposto a jogar no futebol brasileiro, cara. São raros esse tipo de jogadores, né? E o Papo Gomes tem muita qualidade. Idade aqui no futebol brasileiro, cara, não é problema. A gente tá vendo o Nenê com 41 anos, mesmo jogando em baixo nível, ele tá jogando ainda aqui no futebol brasileiro. No futebol europeu seria totalmente inviável para ele jogar. Aqui no Brasil, o cara com 35 anos vai deitar, vai destruir, vai ser considerado o melhor jogador do campeonato, melhor jogador aí da temporada. Tem tudo para isso acontecer, caso o Papo Gomes seja reforço do Vasco. A gente viu o Hulk, né? Para muitos o Hulk era um ex-jogador, muitos ele era um jogador que nem deveria ter sido convocado mais para a seleção brasileira. O cara voltou pro Brasil, foi campeão com o Atlético Mineiro, que não ganhava um título desde 1971, com ele sendo o melhor jogador da temporada, o melhor jogador do Brasil. Até hoje, mesmo depois de 2 anos, ele consegue se sobressair aos adversários. Um jogador que já tem uma idade muito avançada e joga muito bem aqui no futebol brasileiro. Na minha opinião, isso não seria problema para o Papo Gomes. É um jogador muito habilidoso, tem técnica e, com certeza, é um jogador de alto nível. Jogador que tem mercado ainda na Europa, mesmo com 35 anos. Deixa aí nos comentários aí se você gosta do nome do Papo Gomes, se você acha interessante. Por incrível que pareça, tem muito torcedor vascaíno que critica tudo. Eu já vi até comentário de gente falando, velho, pô, é melhor ficar com o Nenê do que trazer esse cara. Se é pra trazer um camisa 10 velho, deixa um que já está adaptado ao clube. É brincadeira um comentário desse tipo, né, velho? Mas infelizmente, né, cara, nada tá bom pra todo mundo, né, velho? Mas na minha opinião, o Papo Gomes seria uma baita contratação, com certeza vestiria a camisa 10 tranquilamente do Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto. Saudações vascaínas a todos e é nóis.